Estamos ao vivo. Bom dia a todos e a todos. Aos que não me conhecem, eu sou Juliana Keller, diretora superintendente do Infraprev. É com um grande prazer que dou as boas-vindas a cada um de vocês em nosso evento ao vivo nessa manhã. O Programa de Educação Financeira e Previdenciária do Infraprev tem como premissa oferecer informação idônea e de qualidade a todos os nossos participantes e toda a comunidade impactada pelo Instituto. O objetivo é trazer um conteúdo prático que possa gerar efeitos em cada indivíduo atingido pelo Infraprev. Para essa manhã, todos nós teremos o grande prazer de estar com a Andréa Vanzilota, que é uma das profissionais de maior reconhecimento no nosso setor de entidades de previdência complementar. Ela é graduada em Estatística e Atuária, pós-graduada em Previdência Complementar pela UFRJ e mestre em Finanças e Economia pelo IBMEC. Possui vasta experiência em fundos de pensão multipatrocinados e hoje ela atua como consultora, além de ser coordenadora do Comitê Técnico de Fechadas no Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA. Andréia, a gente está honrado com a sua presença e, mais uma vez, em nome de todo o Infraprev, de todos aqui presentes, agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite para a realização desse curso. E a todos que estão online aqui presentes, desejo uma manhã muito proveitosa e de muitos aprendizados. Muito obrigada. Bem, eu que agradeço, Juliana, bom dia a todos vocês, é um prazer imenso estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, né, que é previdência, porque ela envolve vários aspectos da nossa vida, é algo que todo mundo vai, de uma forma ou de outra, usufruir, né, e é algo que precisa, de fato, estar no nosso radar. E essa iniciativa da Infraprev é muito legal, porque é um conhecimento que, muitas das vezes, as pessoas, no seu dia a dia, não param para pensar e refletir sobre aspectos relacionados a envelhecimento e como vai ser essa vida pós-trabalho de aposentadoria. Então, a ideia é a gente, hoje e amanhã, são 2 encontros, a gente falar sobre esses aspectos relacionados à Previdência, tanto a Previdência Pública, que todos vocês têm, e a complementar, que é justamente esse braço, como o próprio nome diz, para complementar essa renda do benefício público, do benefício pago pelo Estado. Então, nós vamos começar, eu já combinei com a Jéssica e com a Juliana, vocês vão fazer as perguntas pelo chat, e volta e meia eu vou perguntar à Juliana, a Jéssica, se tem alguma questão, alguma dúvida, para ela passar para mim e eu respondendo para vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, e vamos lá, vamos em frente, tá? Ok? Então, tá aí. Hoje nós vamos falar do módulo 1, que é a Introdução à Previdência. O objetivo aqui é eu trazer para vocês conceitos básicos, né? Previdência é algo que faz parte do nosso dia a dia. Todos nós conhecemos pessoas aposentadas na nossa família, o pai, mãe, avô, tio, mas às vezes a gente não tem muito claro o que significa previdência. Então, a ideia aqui é trazer para vocês esses conceitos. E falar, claro, da evolução histórica e da importância social da previdência. A previdência, ela não surgiu do nada. Ela é algo necessário, né, nas nossas vidas, e ela teve um contexto, uma evolução para chegar ao ponto que chegamos hoje. Então, hoje, o objetivo hoje, nesse nosso encontro, é tratar desses 2 aspectos. Então, começar pelo princípio. Eu sempre gosto de trazer a definição. E a gente não pode falar de previdência sem falar do contexto de seguridade social. Seguridade social é um conceito que está na nossa Constituição Federal, lembrando que a nossa Constituição Federal de 88 é considerada a Constituição cidadã, foi quando nós tivemos ali reconhecido pelo Estado, na nossa Constituição, esses direitos básicos, tanto que do ponto de vista social, a nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo, né? Eu sempre brinco
brinco que uma coisa é o que está escrito na Constituição e outra é o que a gente vê na prática. Claro que existem dificuldades, mas o fato é que nós temos esse direito reconhecido na nossa Carta Magna. Então, o artigo 194 da Constituição, ele traz essa definição de que Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público, né, e aí em todos os níveis, federal, estadual e municipal, e da sociedade, nós fazemos parte, né, a nossa contribuição, de alguma forma, a gente está participando no oferecimento dessa proteção social, e, no caso da Seguridade Social, ela é destinada a assegurar o direito relativo à saúde, previdência e assistência social. Então, é esse tripé que faz parte da Seguridade Social. O nosso foco aqui, sem dúvida alguma, é a previdência, mas esse tripé é muito importante, porque a saúde oferece a proteção no caso de doença, e nós temos o SUS, é a figura do SUS, que, por mais que a gente reclame, por mais dificuldades que tenha, nós tivemos o exemplo na pandemia de Covid, como o SUS foi importante. Né? Então, nós temos uma proteção oferecida, um serviço de saúde oferecido gratuitamente pelo Estado. Assistência social, que tem a ver com a questão da pobreza, aquelas pessoas que não têm condições de sozinhas prover o seu sustento. Então, o nosso maior programa, ou mais famoso, pelo menos, de assistência social é o Bolsa Família. Então, que você tem ali o oferecimento pelo Estado de recursos para que as pessoas tenham o mínimo ali para a sobrevivência. E a Previdência Social, que protege basicamente contra a falta de capacidade de trabalho, muitas das vezes, a maior parte das vezes, decorrente da idade, da velhice. Então, nós temos aqui a proteção contra a doença, temos a proteção contra a pobreza e temos a proteção contra a velhice, contra a falta de capacidade de trabalho. Aí, não só a velhice é o principal benefício, é o decorrente da idade, mas no caso de invalidez, né, qualquer coisa que nos tire a capacidade de trabalhar de forma temporária ou definitiva, eu tenho a figura da Previdência Social trazendo essa proteção. Tá? Então, esse conceito de Seguridade Social, ele é muito caro para nós, né, e muito importante da gente valorizar e trabalhar no sentido de que esse serviço seja sempre o melhor possível, né, para o atendimento das pessoas que vão a ele buscar esse apoio, esse suporte. A origem da Seguridade Social, ela vem da necessidade das pessoas, quando começam a viver em sociedade, né? Se a gente pega a história lá desde a origem dos homens das cavernas, em que procuram sempre viver em grupos, porque em grupos eles eram mais fortes para lutar contra as intempéries, né? Lembrando que naquela época eram os animais ferozes e tudo mais. Uma coisa é você sozinho lutar contra um animal, outra é um grupo defendendo principalmente os idosos e as crianças, né? Então, essa coisa de viver em grupo vem desde os primórdios, a gente foi evoluindo esse conceito de vida em grupo e até chegar às sociedades como nós temos hoje, e a ideia de viver em grupo, a necessidade de estabelecer métodos de proteção para proteger basicamente crianças e idosos, né, que não tinham ali condições de se protegerem sozinhos. Então, o que nós tivemos no início, essa proteção vinha da família, famílias muito numerosas, né, muitos filhos, a ideia dos filhos cuidando dos pais idosos e cuidando das crianças, né? Então, aqueles que não eram abrangidos pela proteção familiar, os órfãos, aí não tinham, né, alternativa a não ser depender da ajuda de caridade, né, que era, na maior parte das vezes, fornecida pela igreja. Então, você tinha a família como principal núcleo de proteção, e aqueles que não tinham família dependiam basicamente de caridade, vinda principalmente da igreja. E aí, na Alemanha, ali no final do século
XIX, a gente já está ali no período de revolução industrial, em que você tem as fábricas, as pessoas trabalhando naquelas fábricas. Quem já viu filme, documentário, ou leu alguma coisa a respeito, mostra, né, aquelas fábricas imensas, com crianças e mulheres trabalhando ali, sem nenhum tipo de proteção. Então, não tinha conceito de férias, de folga, trabalhando 12, 16 horas por dia, sem o cuidado, né, com relação a acidentes de trabalho. Então, você tinha ali muitos problemas, né, de pessoas que se acidentavam no trabalho e não recebiam nada, ficavam sem receber, né? E aí começa um clamor social por alguma forma de proteção, e isso acontece na Alemanha, com o chanceler Otto von Bismarck, ele é que traz esse conceito, começa ali a desenvolver alguns mecanismos de proteção e o Estado oferecer. Basicamente, o foco ali era invalidez, porque não se tinha a ideia de se aposentar por velhice, a gente está falando de uma época que a expectativa de vida era muito baixa, então o foco era basicamente uma proteção contra a invalidez ou contra o afastamento temporário do trabalho. E aí, claro, né, uma vez que a Alemanha começa a fazer algo parecido, isso começa a outros países da Europa vão sendo influenciados, você tem isso quase como uma onda, então vários países da Europa logo em seguida vão aprovando leis semelhantes, até que essa onda chega no Brasil, em que a gente tem o começo também de alguma coisa relacionada a essa proteção. Então, lá na Alemanha, basicamente o que a gente teve foi o seguro contra acidentes de trabalho, que era muito comum, e o seguro de invalidez e velhice, claro que o foco era mais na invalidez. E aí tem uma frase dele, do Otto von Bismarck, que ela é muito emblemática para mim, que mostra esse contexto. Por mais caro que pareça o seguro social, resulta menos gravoso que os riscos de uma revolução. O que ele quis dizer com isso? É melhor nós gastarmos com algum mecanismo de proteção do que ter uma sociedade raivosa por falta dessa proteção e que acabe se rebelando contra o Estado, contra o governo e gerando ali problemas muito maiores. Então, do ponto de vista do governante, é quase como se ele dissesse, é o mal menor. É melhor a gente gastar dinheiro com a proteção, com o seguro social, do que a gente correr o risco de uma revolução. Então, é muito nesse contexto que os estados, os governos começam a criar seus mecanismos de proteção social. Esse clamor da população de buscar essa proteção, né? A sociedade vai evoluindo e começa, então, a ter consciência de que ela tem direitos. Ok, até aqui, alguma dúvida? Jéssica? Nenhuma dúvida por enquanto, Andréia. Ok, ótimo, ainda estou na parte histórica. E aí, então, vamos vir para o Brasil, né? Eu mostrei a origem, que foi lá na Alemanha, na Europa, e aí como é que ela surge aqui no Brasil, né? No Brasil, essa proteção social, ela evoluiu de forma semelhante no que aconteceu no plano internacional, não podia ser diferente, até porque o Brasil, colonizado por Portugal, era natural que a cultura de como isso era tratado na Europa fosse trazido para cá também. Então, inicialmente, a Seguridade Social ela foi privada e voluntária e passou pela formação dos primeiros planos mutualistas, a maioria oferecidas pelo Exército, porque aí você tinha aquele conceito o soldado ia para a guerra, voltava mutilado ou morria em combate, tinha que proteger a família, lembrando que é uma época que a mulher não trabalhava, ela dependia totalmente ou do pai ou do marido, né? Então, ter essa proteção oferecida, o Exército tinha essa preocupação, e também para os órfãos, claro, né? E a própria igreja também oferecendo ali algum tipo de caridade, de proteção para essas pessoas. Então, até que em 1923, nós tivemos a Lei Eloy Chaves, por isso que 24 de janeiro é o dia do aposentado, né? Vocês devem ter visto aí, com certeza, a Infraprev lembrou dessa data, né? Na semana passada, ou retrasada, acho que foi semana passada.
É uma data comemorada como sendo o Dia do Aposentado, porque, na verdade, é o dia em que foi promulgada a Lei Eloy Chaves, que é considerada no Brasil o marco da evolução da Seguridade Social. E, na verdade, ela é bem modesta, ela começou criando a Caixa de Aposentadoria e Pensão para os ferroviários. Então, não foi um sistema de previdência nacional para toda a população brasileira, não. Ela foi uma lei que criou a previdência para os ferroviários. E aí, a partir daí, foram sendo criadas várias outras caixas de previdência dos bancários, dos comerciários, dos marítimos, até que na década de 60, ali no governo Juscelino Kubitschek, depois, quando veio a Revolução, é que a gente tem a ideia de unificar tudo isso e criar um sistema social, né? A semente do INSS, ela surge ali na década de 60, quando tudo isso é unificado. E de lá para cá, veio evoluindo até chegar ao que nós temos hoje. Tá? Então, esse é o contexto histórico da Previdência, dessa evolução. Então, a gente tem, basicamente, o papel da sociedade muito importante nesse clamor por proteção. Então, sempre que alguma coisa é feita, com certeza, ela foi feita em função dessa demanda, que de alguma forma os governantes percebem, e aí buscam, então, introduzir aquele direito. Então, por isso que a gente tem que os sistemas de seguridade mais avançados em termos de proteção são os da Europa, dos países escandinavos, em que você tem ali uma população que soube buscar de forma mais efetiva, talvez, esses direitos. Tá? Então, cada país tem suas dificuldades, claro, o Brasil vem caminhando no sentido de evoluir, de melhorar, sempre na medida do possível, o serviço de seguridade social que é ofertado. E aí tem um conceito também que é muito importante para quem não trabalha no seu dia a dia, como eu, com previdência, entender o que é a aposentadoria. A aposentadoria não é um prêmio, não é algo, eu mereço me aposentar porque eu trabalhei durante 30 anos, 40 anos. Não. A aposentadoria é um seguro de renda. Então, eu tenho direito a eu pago por esse seguro, eu contribuo para o INSS, a minha empresa contribui para o INSS, e eu tenho direito, eu estou coberto, porque acontecendo algum imprevisto, ou eu chegando a uma idade em que a minha capacidade de trabalho está prejudicada, por conta da idade, por conta de vigor físico, eu então deixo de trabalhar, e se eu vivo do meu trabalho e deixo de trabalhar, eu vou viver de quê? Então, a aposentadoria entra como um seguro que vai repor parte dessa renda. Ela nem tem o objetivo de repor totalmente essa renda perdida. Então, o seguro, a aposentadoria é um seguro. É por isso, por exemplo, que a aposentadoria por invalidez, você tem uma carência de 12 meses, exceto no caso de acidente pessoal involuntário. Por quê? Porque senão aquela pessoa que nunca contribuiu para o INSS, nunca pagou absolutamente nada, descobre que tem uma doença que vai incapacitá-la, pode incapacitá-la para o trabalho, ela corre e se inscreve no INSS. E aí, 2, 3 meses depois, ela é considerada inválida. Então, esse tipo de situação, você tem travas na legislação e nos próprios regulamentos dos planos de benefícios. Se vocês pegarem o regulamento do Infraprev, vão ver lá, com certeza, que na invalidez existem algumas travas, algumas carências, justamente para evitar esse tipo de situação. Outra trava que nós temos também, a mulher que trabalha por conta própria, que é autônoma, ela, para ter direito à licença maternidade, ela tem que ter pelo menos 10 meses de inscrição, para evitar que ela se inscreva grávida. Nunca contribuiu, nunca se preocupou com isso, trabalha, às vezes, como diarista, e quando eu digo nunca se preocupou com isso, é até injusto, às vezes a pessoa ou não sabe, ou não tem condição de pagar, porque o que ela ganha é muito pouco, e aí ela fica grávida, e naquele período ali, logo após o parto, ela não tem ali condições de trabalhar, ela vai viver de quê? Então, a licença maternidade vem para repor esse salário que ela perde, que ela deixa de ganhar, para ter aquele período ali no início, nos primeiros meses de vida do bebê. Então, todo esse conceito de previdência, ele tem um conceito muito ligado ao de seguro, de reposição de alguma coisa que eu perdi.
voluntária ou involuntariamente, ok? E aí, a gente vai para os fundamentos, né? A previdência social ou privada, o Infraprev não é diferente desse conceito, ela não tem por objetivo, no mundo todo, pagar benefícios que representem 100% da renda. Não é esse o objetivo de nenhuma previdência social. Por quê? Porque você, quando jovem, quando ainda está na fase ativa, você tem gastos que, com certeza, você não vai ter depois de aposentado. Né? Você tem gastos com educação, né? Porque você quer se aprimorar, quer se capacitar para o trabalho, você tem gastos de condução, de ida e vinda para o trabalho, por mais que você tenha ali os auxílios que a empresa, né, vale transporte, enfim, auxílio alimentação, etc., mas não cobre totalmente. Você tem gastos de vestuário, porque você vai trabalhar, então tem que ter uma roupa um pouco mais formal. Você tem gastos de alimentação, enfim, gastos que, em tese, você não vai ter mais quando você se aposentar. Né? Então, esse é o conceito, né, de que os filhos já estão criados, independentes, né, o mundo perfeito é assim, a gente sabe que muitas pessoas aposentadas ajudam os filhos, ajudam ali nos gastos com os netos, né, então, mas no mundo perfeito, os filhos estão criados, estão seguindo a sua própria vida, então eu já não tenho mais gasto com a educação dos filhos, com a criação dos filhos, então eu poderia viver com um valor inferior àquele que eu tinha como salário. Né? Eu sempre faço essa ressalva que isso é o mundo perfeito. Né? No Brasil, em particular, por várias contingências, acaba que quando você se aposenta, você tem, às vezes, até aumento de custo, principalmente relacionado à saúde. Né? Por mais que eu tenha um SUS, que seja gratuito, oferecido a todos, a gente tem as nossas dificuldades e quem tem o mínimo de condição acaba pagando um plano privado de proteção à saúde. Tá? Então, por uma questão de lógica, de custeio e justiça social, a defasagem entre o que o INSS paga e o seu salário é mais ampla em termos proporcionais para esses salários elevados. Né? Então, por isso que quem a vida inteira ganhou salário mínimo, se aposenta ganhando salário mínimo. Aí você diz, mas se aposentou ganhando 100% da renda. Sim, mas uma renda que ela tem muita dificuldade no seu dia a dia, né, de se manter, de sobreviver, de pagar as contas, porque a vida inteira ganhando salário mínimo, e a gente sabe que o salário mínimo no Brasil não é o salário mínimo que a Constituição define como sendo o mínimo necessário. Né? E agora, aquela pessoa que tem um salário de 30 mil, 40 mil, 50 mil, ela tem uma capacidade de reservar parte desse dinheiro para suplementar, para complementar o benefício de previdência social, que vai até o teto, que hoje está em R$ 7.700. Tá? Eu olhei para cá porque está escrito aqui para polar do valor do teto. Tá? Então, quanto menor o salário, mais próximo é o benefício da Previdência vai ser desse salário, à medida que você vai se afastando desse salário, salários mais altos, por isso que a gente tem o teto do INSS. Tá? E uma questão que, para quem é atuário, como eu, é uma questão básica, mas ela é muito importante, nenhum benefício previdenciário terá assegurado o seu pagamento se não estiver claramente definida a fonte responsável pelo financiamento. Eu preciso saber de onde vai sair o recurso. Então, no passado, às vezes, com medidas populares, alguns governos aumentaram valores de benefício, deram ali regras benéficas para uma categoria ou outra, sem se preocupar de onde o dinheiro sairia. Né? E uma vez que você concede um benefício, tirá-lo é sempre muito mais difícil. E aí você tem que correr atrás de buscar essa fonte. Então, hoje, isso é um conceito que está muito arraigado, né? De que eu preciso primeiro definir a fonte, de onde vai sair o dinheiro, para poder pagar aquilo que eu estou prometendo, né? Nos fundos de pensão, isso é básico, né? Todo cálculo no fundo de pensão, nada é feito sem que se identifique claramente de onde o recurso vai sair, tá? Então, com isso, a gente encerra essa parte teórica e histórica com relação à Previdência Social, né? No mundo e no Brasil, são os conceitos principais, e agora a gente vai entrar especificamente na Previdência Social no Brasil, que é o nosso INSS, tá? Então, vamos lá. No Brasil, a Previdência Social, ela tem a organização, de acordo com a Constituição, é sustentada por dois princípios básicos.
compulsoriedade e contributividade, ou seja, todo mundo que trabalha, todo mundo que recebe salário é obrigado a contribuir para o INSS. Então, aquela pessoa que trabalha por conta própria e que não recolhe essa contribuição, ela está irregular. Eu não vou dizer que ela seja ilegal, né, porque ilegal é muito forte, mas ela está irregular, porque, pela Constituição, ela seria obrigada a contribuir, tá? Então, ela é compulsório e ele depende de contribuição, tá? Muitas das vezes, eu vejo pessoas, como o governo usa a estrutura do INSS para pagar aquele benefício do LOAS, que é o benefício assistencial, que é aquela outra perna do tripé, muita gente diz, mas fulano nunca contribuiu e agora está recebendo um salário mínimo. Sim, ela está recebendo um salário mínimo, não pela Previdência, mas sim pela assistência social, que garante o pagamento de um salário mínimo para aquele idoso a partir de 65 anos, desde que ele comprove ali que ele está a renda abaixo de um determinado limite. Então, tem lá as condições, ele se habilita, comprova que a renda que ele tem é abaixo de um determinado limite, ele passa a ter direito a receber aquele salário mínimo. Mas ele não contribuiu, e de fato não contribuiu, e não era para contribuir mesmo, porque aquele benefício, ele não é pago pelo INSS, ele é pago pelo LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente chama de LOAS. Então, Previdência Social pressupõe contribuição e é obrigatório, tá? E no Brasil nós temos dois regimes. Nós temos o regime geral de previdência social, que somos nós, seletistas, que somos regidos pela CLT, e o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, que é a dos servidores públicos. Então, no caso do servidor público, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o servidor público do Estado, ele não contribui para o INSS, ele contribui para o Rio Previdência, que é o Instituto de Previdência que paga a aposentadoria dos servidores públicos do Estado. Então, por isso que é chamado de regime próprio. E aí você vai ter o de Minas, São Paulo, tem no nível estadual, tem do nível municipal, então você tem os seus regimes próprios, tá? Então, no Brasil, nós temos esses dois regimes, ok? E aí eu vou colocar aqui o artigo da Constituição que trata da Previdência Social. Eu sempre gosto de ir na Constituição, primeiro porque é um documento que a gente não tem o hábito de ler, né? Mas é interessante, claro, dependendo do assunto que você estiver estudando, olhar o que diz, né, a nossa Carta Magna, que é o principal documento, é a principal lei, né? Tudo dali em diante depende do que está definido aqui. Então, o artigo 201, ele diz o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, então isso está definido na Constituição, e observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei a... Então, agora a gente vai ver o que cobre a Previdência Social, de acordo com a Constituição. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente, auxílio-doença e invalidez, e idade avançada. Então, no primeiro item aqui, eu já tenho os benefícios que a gente está habituado a ver no INSS. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o de idade, que é tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Proteção à maternidade, especialmente à gestante, então, um direito à licença maternidade. A proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, então, um auxílio-desemprego. Então, vejam, é tudo aquilo que acontece com a gente, que me impede temporariamente ou definitivamente de trabalhar, e aí eu vivo do meu salário. Então, quando eu deixo de ter condições de trabalho, eu preciso de algo que reponha esse salário. Salário família, auxílio reclusão para dependentes de segurados de baixa renda, né? Então, aquelas pessoas que ganham até um determinado valor, que está ali próximo do salário mínimo, elas têm direito ali a um valor adicional por filho até 16 anos,
que é como se fosse uma ajuda de custo, né? Reconhecendo a dificuldade que se tem com aquele salário, com aquela baixa renda, de garantir ali o sustento dos filhos. E o auxílio reclusão é quando o segurado é preso, a família fica desamparada, porque, veja, os filhos não têm culpa, né, daquele pai ou daquela mãe que foi preso, né? O cônjuge não tem culpa daquele pai ou daquele homem ou mulher que foi preso. E dependia, né, ainda que de forma fosse algo ilegal, mas havia uma renda, né? Havia uma renda que permitia o sustento daquela família. E, por último, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge, companheiro e dependentes. Então, na Constituição Federal, a gente tem um resumo de tudo aquilo que o INSS oferece, que é justamente a Previdência Social oferece cobertura para esses eventos. Eventos que, de alguma forma, me impeçam de ter o meu próprio sustento. Então, no caso da pensão, você tem ali um casal em que, ainda que a mulher trabalhe junto com o homem, etc., mas é a renda dos dois que garante o sustento daquela família. Então, nada mais justo que, com o óbito de um deles, haja ali uma compensação financeira para permitir que aquela família continue ali, né? Principalmente com filhos pequenos, em que você tenha condições de continuar ali provendo esse sustento, tá? Outros pontos importantes e que estão na Constituição. O benefício de aposentadoria da Previdência Social não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, hoje o salário mínimo está em R$ 1.412, então ninguém ganha menos do que um salário mínimo. É pouco? Para muita gente claro, principalmente para quem tem um salário maior, mas para muitas pessoas é a diferença ali entre a pobreza absoluta e ter ali condições mínimas, né, de sobrevivência. Então, no Brasil, talvez a Previdência seja o maior mecanismo de distribuição de renda. A gente tem municípios no interior do Brasil em que o que movimenta a economia são os aposentados, porque chova ou faça sol, ele recebe religiosamente em dia, né? Ele não é demitido, ele não perde o emprego, então ele é muito valorizado pelo comércio, né? Porque aquela pessoa aposentada que faz um crédito, que compra alguma coisa fiado, ela vai ter condições de pagar, porque ela vai receber religiosamente o seu benefício, tá? Então, essa é uma questão muito importante. Na hora de se fazer o cálculo da aposentadoria por INSS, a Constituição garante que todos os salários vão ser atualizados na forma da lei, que é uma forma de blindar o benefício da corrosão pela inflação, né? Você vai fazer a média de vários salários, se tem uma inflação mais elevada, você está jogando essa média para baixo. Então, a garantia de que você vai corrigir todos os salários também é uma questão muito importante. E hoje, no Brasil, nós temos a aposentadoria por idade. Amanhã a gente vai detalhar, eu vou trazer mais detalhes da reforma da Previdência que foi feita em 2019, mas já adianto que o principal ponto dessa reforma foi ter acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição. Tem lá regras de transição, que eu vou mostrar para vocês amanhã, mas o importante é que hoje, para se aposentar no Brasil, você tem que ter 62 anos de idade, mulher, e 65 anos, homem, reduzindo esse tempo em 5 anos para o professor de ensino fundamental e médio, observando o tempo mínimo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição é 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, mas tem que ter a idade e o tempo mínimo. Então, a professora pode reduzir esse tempo em 5 anos e o professor também pode se aposentar com 60 anos. Tá? A professora com 57 e o professor com 60 anos. Também o reconhecimento pelo trabalho, né? O trabalho ali de educação, de dar aula, que é um trabalho mais estafante fisicamente, então a aposentadoria foi reconhecido esse direito dos professores, mas só de ensino fundamental e médio, professor de ensino superior não. E, no caso dos trabalhadores rurais, foi mantida a idade que nós tínhamos antes, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, observando também o tempo mínimo de contribuição, 15 anos para a mulher
e 20 anos para o homem. Também um reconhecimento para o trabalhador rural, que é um trabalho braçal, né? Uma coisa é alguém com 55 anos trabalhar no escritório, com ar-condicionado, ir e voltando do trabalho, às vezes, de carro. Então, você tem um ambiente muito mais favorável, um trabalho intelectual, muitas das vezes, né? Enquanto aquela pessoa que trabalha no campo, ela vai ali todo dia, né? Ela vai ali aquele roçado, trabalha no sol, na chuva, capinando. Então, é um trabalho braçal que esse vigor físico, ela pode ter até intelectualmente, ela ainda ser muito capaz, ter uma mente ainda muito boa, mas fisicamente o corpo já não aguenta. Então, o reconhecimento da Previdência, do Estado, de que esses trabalhadores precisam ter uma aposentadoria, se aposentarem mais cedo. Então, vejam que é a questão, né, o nome já diz, é Previdência Social, né? Então, eu preciso ter também, ser sensível a esse contexto em que existem diferenças. Né? Não é uma questão de que é injusto para quem trabalha na cidade ter que se aposentar mais tarde, mas é porque é o reconhecimento de que os trabalhos são diferentes. Tá? E aí, quais são os benefícios da Previdência Social? Né? Para o segurado, são vários os benefícios. Isso é uma questão importante e é algo que eu sempre digo, né, nos cursos que eu dou. A gente fala mal do INSS, claro que nós gostaríamos que os benefícios fossem melhores, mas ainda é uma excelente forma de proteção, principalmente para quem não tem a alternativa de ter uma forma de poupança ou de ter uma previdência complementar, que é a grande maioria da população brasileira. Então, a contribuição para a Previdência Social oferece uma proteção realmente muito importante. Então, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que acabou, né? Então, ficou a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, que é o reconhecimento que aquelas pessoas que trabalham num ambiente insalubre ou sujeitas ali a ruído, enfim, vocês ligados à Infraero, né, que é a principal patrocinadora, tem aí isso muito claro, de que algumas pessoas, dependendo do local de trabalho, ela pode ter direito ali a uma aposentadoria diferenciada, chamada de especial, que basicamente reduz o tempo e a idade necessária para a aposentadoria. A aposentadoria por invalidez, né, que é incapacidade permanente, a aposentadoria especial para pessoas com deficiência, ela é chamada de aposentadoria especial, mas, na verdade, é o reconhecimento do Estado de que aquelas pessoas com deficiência, que o Estado quer integrar na sociedade, quer que elas façam parte da sociedade, que elas entrem no mercado de trabalho, mas o reconhecimento que, dependendo do grau de deficiência, ela precisa também ter uma aposentadoria com uma idade mais jovem. Então, tem uma lei toda específica, passa por uma espécie de perícia, de avaliação, que vai identificar se essa deficiência é leve, moderada ou grave, e, dependendo desse grau, vai estabelecer com que idade essa pessoa pode se aposentar, se é uma idade mais precoce ou menos precoce. Tá? Auxílio-doença também, né, todo mundo conhece, né, às vezes a pessoa sofre um acidente ou vai fazer uma cirurgia, fica algum período ali incapacitado para o trabalho, ela então tem o direito a receber esse auxílio-doença durante esse período de afastamento. Auxílio-acidente também é um benefício até pouco conhecido, mas a pessoa que sofre um acidente, ela passa por todo o processo lá de recuperação, se ela ficar com alguma sequela, às vezes um movimento no braço ou na perna, enfim, ela ficou com alguma sequela daquele acidente, ela vai retornar ao trabalho, mas ela vai retornar com uma sequela, ela então pode se candidatar ali, claro que vai ter que passar por perícia e tudo mais, a receber um auxílio-acidente que vai ser pago junto com o salário. Ela vai receber o salário, ela voltou a trabalhar, talvez não na mesma função, né, mas ela voltou a trabalhar e aí vai receber do INSS um auxílio-acidente. Então, é o benefício que é pago ali junto com o salário. Salário-família, eu já comentei, né, aquelas pessoas de baixa renda que têm ali um complemento, uma espécie de ajuda de custo para cada filho até 16 anos, salário-maternidade e o abono anual, o 13º, né, que todo mundo tem direito.
para os dependentes, né? Eu falei dos benefícios para o segurado, mas os dependentes também. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, mas para que eu vou me preocupar com isso? Se eu morrer, morri, ok, mas você tem pessoas que dependem de você, tem filho pequeno, tem pai e mãe, tem cônjuge que dependam financeiramente de você, então podem se habilitar ali um benefício de pensão por morte, o auxílio reclusão, né, no caso do segurado que é preso, e esses benefícios têm lá o seu abono anual e 13º. E os serviços que o INSS oferece também são pouco conhecidos, mas existe um serviço de reabilitação profissional, né? Então, aquela pessoa que sofreu um acidente e ela não tem mais condições de exercer aquele trabalho que ela fazia antes. Imagina alguém que seja motoboy, trabalhava dirigindo a moto, sofreu um acidente. Ele não tem mais condição de trabalhar dirigindo uma moto, mas pode ter condição de trabalhar sentado, né, em algum escritório, em algum local. Então, você tem um centro de reabilitação profissional que oferece cursos, né? Cursos de cabeleireiro, de porteiro, enfim, tem vários cursos que eles oferecem, apoio psicológico também para a família, muitas das vezes, principalmente, pessoas que sofrem um acidente e que vão ficar ali dependentes de alguém, né? De forma permanente, cuidando dela. Então, você tem também ali um auxílio para a família. Claro que eu estou falando isso, parece tudo muito bonito, na prática tem todas as dificuldades de você encontrar esses serviços, né? Questões orçamentárias, de ter esse serviço de qualidade, mas ele existem alguns centros de reabilitação e na verdade, é feito o que é possível ser feito dentro das circunstâncias, mas ele é garantido, né? O benefício assistencial ao idoso e ao deficiente, que é do LOA, que é aquele benefício assistencial, mas que acaba usando a estrutura do INSS para atender essas pessoas, né? Para recolher os documentos, ver se ela está habilitada, providenciar lá o pagamento, cadastrar a conta, enfim. Mas o benefício não é previdenciário, ele é assistencial. E toda a parte de perícia médica também é um serviço oferecido pelo INSS, né? Para auxílio-doença, para aposentadoria por invalidez, para o auxílio-acidente, tudo isso depende de perícia médica, né? A gente tem visto as notícias, não sei se todos vocês atentaram para isso, nós vemos, desde a pandemia, a gente vem num período crônico de uma fila enorme de pessoas aguardando o benefício, né? Hoje você faz tudo pelo aplicativo, você faz online, manda toda a documentação e já teve período de ter mais de 2 milhões de pedidos de benefício aguardando ali a resposta. Parece que agora reduziu, mas ainda está em torno de 750 mil. E outro dia eu vi uma entrevista do presidente do INSS, ele dizendo que nunca vai zerar essa fila, sempre vai ter alguma fila, ok, mas tem que ser algo razoável, né? Eu imagino que algo em torno de até 30 dias para liberar o benefício seja razoável, mas esperar mais de ano realmente é muito cruel, principalmente se a pessoa não tem outra fonte de renda, né? Então, mas faço sempre essa ressalva, é ruim, mas seria muito pior se ele não existisse, tá? Porque você tem uma rede de proteção, para muitas pessoas é a única rede de proteção que ela tem acesso, né? No Brasil, a nossa média salarial é muito baixa, as pessoas não têm capacidade de poupança, né? Eu vejo, às vezes, muitas críticas, o brasileiro não sabe poupar, o brasileiro não guarda dinheiro. Ele não guarda, na grande maioria das vezes, porque não sobra mesmo dinheiro para guardar, né? Não é uma questão de falta de vontade, não sobra mesmo. Então, se eu não tenho capacidade de poupança, a grande maioria não tem, o que ganha mal dá para sobreviver, eu realmente, se acontecer alguma coisa, eu não tenho literalmente nada, eu dependo do Estado. Então, ter o INSS é fundamental para essas pessoas que não têm realmente uma reserva, pessoas que trabalham por conta própria, diaristas, pedreiros, né? Aquela pessoa, bombeiro hidráulico, que vai lá na sua casa, e eu sempre comento isso,
vocês podem ser agentes disseminadores dessa importância, perguntando, ó, você contribui para o INSS, você paga o INSS direitinho, se não paga, orienta, olha, é importante, porque hoje talvez possa parecer que você não precisa, mas se acontecer alguma coisa com você, ou quando você estiver mais velho, e hoje você tem no INSS alguns programas específicos para baixa renda, em que a contribuição é bem baixa. Você tem um programa que a contribuição é de 5% do salário mínimo, quando o autônomo normal ele paga 20% do salário. Né? Então, existem alternativas, porque esse é um desafio, né? Assim como as entidades de previdência têm um desafio de levar essa educação previdenciária e financeira para os seus participantes, o Estado, o governo também tem de levar isso para a população de forma geral. Né? Então, sempre na medida do possível, quando a gente puder conversar com alguém, alertá-la da importância, porque muita gente pensa assim, vou pagar para quê? Vou dar dinheiro para o governo rouba tudo. Ok, mas é importante. Né? Então, eu acho que a gente pode, né, dentro desse conceito de que é social, de que é a sociedade, nós que temos acesso a mais informação, somos mais instruídos nesse aspecto, e vocês que estão aqui, já é uma sinalização de que entendem essa importância, a gente, na medida do possível, sem ser o chato, né, do grupo, sem ser aquela pessoa doutrinária, mas sempre que tiver a oportunidade de levantar a questão, de perguntar, às vezes para tirar uma dúvida, a pessoa às vezes diz que não contribui porque, eu não sei como fazer. Então, se você puder ajudar essa pessoa, você vai estar fazendo um bem ali, né, para ela e para a família dela, isso que é importante, tá? Então, oi, diga. Tem algumas dúvidas que chegaram aqui. Fala. Uma pergunta. Quem recebeu adicional de periculosidade durante algum tempo pode ter aposentadoria antecipada proporcional a esse tempo ou não? Pela reforma da Previdência de 2019, isso não é mais possível. Só o tempo que você... Se isso ocorreu, né, a pessoa que perguntou, esse tempo de periculosidade ocorreu antes de novembro de 19, aí é possível usar. Mas se esse o tempo que ocorreu depois já não é mais. A reforma da Previdência de 2019 acabou com esse conceito de proporcionalidade. Tá? Os detalhes, tá, dessas regras, eu confesso que eu não conheço, mas o que eu me lembro, né, na época que saiu a reforma é que ficou muito clara essa linha de corte. Eles acabaram com esse conceito de proporcionalidade, que até então era possível. Então, mas mantiveram o direito, claro, para o período retroativo. Então, tem que ver, depende desse período. Na dúvida, se a pessoa está ainda... não tem condição de se aposentar, a minha recomendação é entrar em contato com o INSS, agendar uma consulta presencial, né, porque esse tipo de pergunta não vai ser respondida pelo aplicativo, mas se você não tem pressa, ainda falta alguns anos para se aposentar, o momento é esse. A pior coisa é a pessoa estar na hora de se aposentar, ela levanta a dúvida, e dependendo da dúvida, tem que buscar um documento, alguma coisa, e aí é um momento que você está com mais urgência, porque você quer se aposentar logo, e aí você vai demorar, porque aí você tem que buscar um documento, às vezes, de anos atrás, a empresa não existe mais, as pessoas que você conhecia não estão mais ali. Então, a recomendação que eu faço sempre, primeiro, periodicamente, uma vez por ano, que seja, dá uma olhada no seu CNIS, que é aquele cadastro de informações previdenciárias que você baixa lá no próprio aplicativo do meu INSS. Por quê? Porque ali tem a relação de todos os salários, de todos os lugares em que você trabalhou, para você ver se está faltando alguma coisa. Tá? Se tem algum período, principalmente para quem, período anterior, a muitos aqui, a maioria da Infraero, mas período anterior, né, para ver se contou direitinho, porque se tiver algum erro, você tem tempo, com calma, você buscar corrigir o CNIS, porque o INSS se baseia no CNIS. Se o CNIS disser que você não trabalhou numa determinada empresa, na hora da aposentadoria, você correr atrás, não adianta. O INSS vai te exigir um monte de documento, né? Então, o ideal é que você veja isso com calma. Então, essa é uma recomendação. E dúvidas específicas como essa, relacionada à insalubridade, à aposentadoria especial, é algo muito complexo, a regra, é de marcar uma consulta com o INSS para
esclarecer com calma e, se tiver que tomar alguma providência, já ir providenciando. Perfeito. E uma outra pergunta que veio aqui é referente à parte histórica, né? Uma curiosidade de um participante da nossa live, que ela pergunta se antes de 1960 nenhum dos trabalhadores eles tinham como provar que eram empregados, e nesse caso os empregados tiveram reconhecimento somente após 1960, naquela questão da evolução ali trabalhista, né? Ali é curioso, porque a evolução, eles foram criando caixas de previdência em que você, basicamente, cada caixa, você tinha lá a sua categoria. Então, os ferroviários, os bancários, tanto que você tem na ilha, aquele bairro bancários, é porque ali as casas, os prédios, basicamente construídos ali pelo IAPB, que era o Instituto de Aposentadoria dos Bancários, né? Então, tem algumas coisas assim, alguns bairros no Rio, assim, o nome vem até dessas origens, né? Dessas caixas. Havia o direito, mas não havia esse conceito de uma aposentadoria universal, vamos dizer, nacional, melhor dizendo, né? Universal. Só em 1970, porque a gente teve várias constituições no Brasil, né? Se você for olhar para trás, antes da de 88, nós tivemos várias constituições. Cada uma vinha colocando um pedacinho de um benefício, de um direito, mas ainda de forma muito incipiente, né? Não era uma coisa que abrangesse a grande maioria das pessoas. Em 1960, quando o governo traz para si todo o dinheiro desses caixas de previdência, e aí que veio o dinheiro para construir Brasília, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, né? Porque é como se pegasse os fundos de pensão de hoje, o governo estatizasse todos os fundos de pensão e usasse o dinheiro né? Porque todos têm patrimônio, e usasse o dinheiro para fazer tudo que tem vontade de fazer, e lá na frente eu vejo como é que eu vou pagar o benefício. Guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que aconteceu. Então, tem gente que diz que parte do problema que nós temos hoje, de déficit, decorre dessa história, né? De que se gastou um recurso que não era uma sobra, né? O patrimônio estava ali, como vocês têm patrimônio na Infraprev, isso não é uma sobra, não é um dinheiro que está lá parado, sobrando, é um dinheiro que está ali reservado para pagar benefícios, né? Então, eu não tenho detalhe assim, de cabeça de como eram os benefícios antes, mas não era alguma coisa padronizada como a gente vê hoje, não, tá? Mas eu fico devendo, eu vou buscar essa resposta e aí eu trago amanhã. Seria a aposentadoria de quem não estava naquelas caixas de previdência, né? Isso, perfeito. Andréia, podemos seguir e daí depois a gente entra com mais perguntas. Obrigada. Nada. Estou só anotando aqui para não esquecer as caixas. Tá. E aí, então, dentro desse contexto, por que já tivemos no Brasil mais de uma reforma da Previdência? Né? A de 2019 foi a mais recente, mas já tivemos outras no passado. Por que isso? Né? Primeiro, dizer para vocês que isso não é uma prerrogativa do Brasil. Todo mundo, todos os países, têm que, periodicamente, rever as regras da sua Previdência e ir ajustando essas regras aos novos tempos. Né? As pessoas evoluem, as relações de trabalho evoluem, e nada mais justo do que a Previdência também acompanhe essas mudanças. E aí, então, o principal motivo da gente ter passado por várias reformas é o déficit da Previdência. Né? E aí eu não vou entrar no mérito se existe déficit ou não, porque há uma ala que defende que não há déficit, que esse déficit é fabricado, mas, do ponto de vista de governo, a Previdência é deficitária, e é o que justifica, é o pano de fundo para as reformas. Então, nós temos algumas questões. Primeiro, é uma questão estrutural, que é o envelhecimento da população com a queda da fecundidade e mudanças nas relações de trabalho. Isso é fato. Isso aqui o governo não controla, nós não controlamos, né? Porque a melhoria das condições de vida faz com que as pessoas vivam mais, e aí, vivendo mais, se ela continuar se aposentando com a mesma idade, é mais tempo de pagamento de benefício. Então, por isso que a gente vê em vários países um aumento, periodicamente eles aumentam a idade da aposentadoria, que é para compensar isso, né? Esse aumento da longevidade, e a queda de fecundidade. Né? Só para colocar para vocês, do ponto de vista demográfico, o número de filhos por mulher para a reposição da população
tem que ser de 2,1 filhos por mulher. Por que 2,1? Porque cada mulher estaria repondo, em tese, a si própria e ao seu parceiro, né? Então, 2 filhos, e 1,1, assim, tem que ter um pouco mais de 2 filhos, porque é aquela perda natural que você tem ali das pessoas que morrem, né? Principalmente nas idades mais jovens. Então, essa seria a taxa de reposição. Acima disso, a população cresce. Então, nós já tivemos no Brasil, na década de 40, o número de filhos médio por mulher era em torno de 6 filhos por mulher. Hoje, esse número está bem menor que 2, está em torno de 1,3, 1,4. Então, isso é um problema do ponto de vista de previdência, porque menos crianças, menos adultos que vão entrar no mercado de trabalho e contribuir para sustentar esses aposentados, já que a nossa previdência é estruturada no regime de caixa, então eu tenho pessoas contribuindo e para pagar os aposentados, no pressuposto de que quando elas se aposentarem, vai ter um outro grupo aqui contribuindo e você vai indo. Então, se isso vai diminuindo, você começa a sobrecarregar esse grupo que vai ficando cada vez menor. Então, a gente saiu o censo agora, assim, é impressionante, né? Eu sou estatística, então essa parte de censo demográfico me interessa muito. É impressionante, realmente surpreendeu, os resultados surpreenderam, porque já se tinha essa sensação, mas não se imaginava que era no nível que veio. Então, realmente, a população brasileira ela vai começar a diminuir em termos absolutos. Então, hoje nós somos cerca de 200 milhões de habitantes, um pouco mais do que isso. Essa população vai diminuir, claro que isso acontece num ritmo relativamente lento, mas vai diminuir, e essa diminuição tem um impacto econômico muito grande. Não é por acaso que países da Europa estão estimulando as mulheres a ter filhos. Agora a China, né, por ironia, que durante anos, décadas, defendeu a política do filho único, hoje enfrenta essa questão, as mulheres não querem ter filhos ou querem adiar a maternidade, então eles estão oferecendo dinheiro para as mulheres que quiserem, os casais que quiserem ter mais de um filho, então oferece uma determinada quantia para o segundo filho e uma quantia maior ainda para o terceiro filho e não está dando resultado. E a Europa já tem essa política de incentivo, de oferecer dinheiro, né? Licença maternidade de 1 ano para as mulheres. Então, assim, os países estão sensíveis a essa questão, porque sem crianças você não vai ter a população lá na frente, né? Para trabalhar, para fazer o país crescer e etc. Tá? Então, essa questão estrutural a gente está enfrentando, ainda num nível menor do que se observa na Europa, mas a gente está caminhando, né, para chegar praticamente no mesmo nível. Então, com relação a isso, não tem muito o que fazer, né? A não ser criar políticas para estimular as mulheres a terem filhos, mas com a inserção da mulher no mercado de trabalho, de fato, nós mulheres estamos optando por adiar a maternidade cada vez mais, né? Existe uma questão conjuntural, e no Brasil essa questão conjuntural é quase que permanente, né? Questões econômicas, sociais, recessão e informalidade. Quando você tem um período de crise, as empresas demitem, e quando elas demitem, aquelas pessoas deixam de ganhar salário e deixam de contribuir para a Previdência, vão muitas para a informalidade, e na informalidade muitos não contribuem para a Previdência. Então, você diminui a receita para pagar benefício. E questões administrativas, né? Má gestão, fraudes e desvios, não tem como não falar dessa questão, que também no Brasil tem um impacto muito grande. Então, essa é uma tempestade perfeita, né, que a gente tem, e que questões administrativas, claro, que a gente poderia trabalhar no sentido de coibir, de minimizar, você nunca vai zerar, né, os países mais avançados em termos de combate à corrupção. Claro que a corrupção existe, só que em uma menor escala, muito menor do que a gente observa no Brasil, em países assemelhados a gente aqui, e a questão conjuntural, enfim, depende de você ter uma melhoria no cenário econômico, né, da gente ter um maior controle das contas, etc., para você criar um ambiente favorável de crescimento. E aí, falando da questão
do censo, que saiu, né? Eu trouxe essa notícia do Globo, que saiu em outubro do ano passado, e que eu falei que me impressionou, o país que precisa de cuidados. Levantamento mostra Brasil mais feminino e envelhecido, o que exige atenção a idosos. Essa é uma realidade, e é uma questão também cultural, porque a gente precisa ter, a gente não tem uma cultura de respeito ao idoso, né? Diferente do que a gente vê no Japão, por exemplo, e de ter também uma estrutura que ofereça esse cuidado, né? Você tem questão das calçadas, de transporte público, tudo, as residências, tudo mais preparado para os idosos, tá? Então, realmente, é uma questão que chama atenção. E aí, o envelhecimento da população, a gente enxerga pelas pirâmides etárias, né? Em que, em 1940, nós tínhamos uma população muito jovem, né? Aqui você tem os homens em azul, as mulheres aqui em laranja, aqui você tem as faixas etárias e aqui a quantidade. Então, vejam, eu tinha muito mais jovens, quase não tinha idosos. Já 40 anos depois, eu já vejo um estreitamento aqui, mas a quantidade de idosos ainda não é significativo. Nos anos 2000, ela já dá uma afinada, né? Observa que ela já fica um pouco mais estreita aqui embaixo, e em 2022 já não é mais uma pirâmide, é quase um barrilzinho, né? Em que a gente tem aqui, ela já, ó, o reflexo de menos crianças nascendo, e aí ela já engordando um pouco mais na parte de cima, ó. 60 anos está aqui, ó, tá? Então, é esse envelhecimento da população em que você sobrecarrega essa população ativa, que é que paga a aposentadoria dos idosos. Pelo menos a previdência pública, tá? A previdência complementar, ela tem um outro tipo de estrutura em que a sua contribuição está sendo guardada, reservada, formando um patrimônio para garantir o pagamento do seu benefício. No INSS não é assim, né? Eu recebo com uma mão e pago com a outra, eu não formo reserva matemática. Então, muitas das vezes eu ouço pessoas dizer, mas eu paguei durante 30 anos. Ok, mas você não pagou para a sua aposentadoria, você pagou para a aposentadoria dos outros. Agora que você vai se aposentar, a sua aposentadoria vai ser paga pelas pessoas que estão no mercado de trabalho. Como essas pessoas estão diminuindo, isso gera uma pressão maior. Tá? E aí, em 1988, quando nós tivemos essa Constituição que está aí, que é a nossa Constituição Cidadã, ela trouxe vários avanços para a Previdência. A primeira delas, né, que é a elevação do piso dos benefícios para um salário mínimo, antes era meio salário mínimo. Né? Eliminação de diferenças entre indivíduos rurais e urbanos em relação aos benefícios, exceto com relação à idade para o trabalhador rural, e o direito de ingresso de qualquer cidadão no sistema mediante contribuição. Então, a Constituição de 88 trouxe conquistas muito importantes. Agora, isso veio com um problema. Por quê? Houve uma ampliação dos direitos sem que se houvesse ali a contrapartida de recursos. Né? Deu-se os direitos, foi muito bonito, foi algo que a população precisava, mas naquele momento, quando ela foi promulgada, não houve uma preocupação maior de onde os recursos sairiam. E aí, com a medida que o tempo vai passando e que começam a surgir as contas para pagar, né, que as pessoas vão se aposentando nessas novas regras, começa a ter ali uma situação de que faltam os recursos e os déficits começam a aparecer. Porque o que acontece? Eu pago a aposentadoria no INSS com o que eu arrecado. Se eu tenho que pagar 100 e arrecadei 90, eu não deixo de pagar 100, as pessoas vão receber 100. O governo vai ter que tirar essa diferença, esses 10 que faltam, de algum lugar. Vai ter que tirar lá do Tesouro, porque isso que é o déficit. O déficit é o que eu não arrecadei de contribuição e que precisou sair de outro lugar que poderia ter sido usado para educação, saúde, obras, etc. Então, daí a preocupação de todo o governo de que a Previdência seja autossustentável, que o que eu arrecade com uma mão, eu consiga pagar o que está ali na outra, tá? Só que, na prática, isso vem ficando cada vez mais difícil. E aí eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês
ele é um gráfico que aparece lá no portal do TCU, eles divulgam anualmente um relatório com as contas do presidente da República. Como a Previdência Social ela está sob a responsabilidade, né, o Ministério da Previdência está sob a responsabilidade do presidente, então aparece ali. Então, vejam, eu vou mostrar aqui para vocês. O azul é a receita da Previdência Urbana, somos nós, trabalhadores urbanos. E o laranjinha é a despesa com o trabalhador urbano. Então, vejam que a Previdência Urbana, ela era superavitária, né? Ela ficou deficitária aqui em 2016. Então, o que eu arrecadava para pagar os trabalhadores urbanos, dava para pagar. Aqui equilibrou e aqui começou. Eu comecei a ter um déficit aqui em 2016, esse déficit foi aumentando. Tá? Já a Previdência Rural, ela é crônico, o déficit dela é crônico, porque o que se cobra do trabalhador rural não é, de longe, suficiente para pagar o benefício deles. Claramente, há um subsídio do Estado para pagar a Previdência Rural. E aí é uma escolha social de proteger o trabalhador no campo, de que ele fixar esse trabalhador no campo, de que ele não migre para a cidade, né? Em busca de condições melhores, movimento que foi muito forte no passado, década de 60, década de 70. Então, há um interesse da sociedade como um todo de que essas pessoas permaneçam no campo. Só que o que é cobrado deles não é suficiente para pagar as despesas decorrentes desses benefícios. Então, vejam, isso aqui, pequenininho, é a receita da Previdência Rural. E isso aqui é o quanto se gasta. Isso vem cronicamente, você vê que não aumenta nem diminui. Então, há até quem defenda que a Previdência Rural ela deveria ser classificada como assistencial e não como previdência. Né? Então, é nesse contexto aqui que a gente vê que o resultado ele acaba ficando negativo, né? Porque eu já tenho um déficit crônico na Previdência Rural e a Previdência Urbana, que até tinha um pequeno superávit, começou a ficar deficitária também. Então, claro que essa diferença o governo precisa tirar de outro lugar. Precisa tirar do Tesouro Nacional, enfim, de dinheiro que poderia ser usado para outras coisas. Ok? Então, essa é uma questão importante. E aí, nós tivemos a nossa primeira reforma da Previdência, foi lá em 1998, governo Fernando Henrique, e toda a reforma da Previdência no Brasil, ela vem através de uma emenda constitucional, porque, afinal de contas, as regras básicas da Previdência estão lá na Constituição. Então, a nossa primeira reforma da Previdência, lá em 98, ela teve como objetivo principal reduzir concessão de aposentadoria em idades precoces, tanto no regime geral como no regime do setor público. Antes da reforma de 2020, da reforma de 1998, da emenda 20, a idade média de aposentadoria no Brasil estava em torno dos 45 anos de idade, muito jovem para se aposentar. Então, isso tem uma pressão muito grande nas contas da Previdência. Pós-reforma, alguns anos depois, essa idade subiu para algo em torno de 53, 54 anos, que acabou se tornando também uma idade precoce para a aposentadoria. Mas, no primeiro momento, essa reforma de 98 funcionou. A ideia, pela primeira vez, do conceito do equilíbrio atuarial nas contas da Previdência. Então, buscar o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial, principalmente no setor público, a Previdência do servidor público. A substituição do conceito de tempo de serviço pelo de tempo de contribuição. Então, foi lá em 88 que se mudou o nome da aposentadoria. Até então, você tinha que comprovar tempo de serviço e não necessariamente comprovar que a contribuição havia sido feita. Então, mudou-se o conceito, passou-se a exigir a comprovação da contribuição. Então, não adianta mais você dizer assim, não, mas olha aqui, eu estou com a carteira assinada, eu trabalhei nessa empresa de tanto a tanto. Ok, mas essa empresa não recolheu a Previdência. Esse dinheiro não entrou nos cofres. Então, esse tempo acaba não sendo contado. Então, tem toda uma questão, realmente, por isso a importância de você olhar o CNIS para ver se, de fato, aquilo foi repassado para o INSS. Né? Porque o que conta agora é tempo de contribuição. Acabou com a aposentadoria proporcional, a mulher podia se aposentar com 25 anos de serviço.
né? Então, acabou-se com a aposentadoria proporcional e com aquela aposentadoria especial do professor universitário, que também podia se aposentar precocemente, ficou só para o ensino fundamental e médio, que foi quando eu mostrei a regra para vocês, estabeleceu uma idade mínima para os servidores públicos, e não conseguiu estabelecer idade mínima naquele momento para o INSS, mas o servidor público foi estabelecida uma idade, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, e foi retirada do texto constitucional a fórmula de cálculo do benefício, que até então, na Constituição, dizia que o benefício seria a média dos 36 últimos salários, o que também gerava distorção, né? Porque a pessoa vinha com salário ali mais modesto, quando estava 3 anos de aposentadoria, conseguia lá uma promoção, um adicional, passava a trabalhar no horário que gerava ali uma hora extra ou algo a mais no salário, e inflava o benefício da Previdência. Então, isso foi retirado da Constituição, abrindo espaço para a regra do fator previdenciário, que veio 1 ano depois. A regra do fator previdenciário veio em 99. Então, nós tivemos uma mudança constitucional que reformou a Previdência e com o objetivo, basicamente, de reduzir despesa e aumentar a receita. E aí, 1 ano depois, por conta dessas mudanças, abriu-se espaço para a Lei 9876 do famigerado fator previdenciário, que era uma forma também de reduzir o benefício, dado que não foi estabelecida a idade mínima para o INSS, lembra que eu mencionei que foi estabelecida idade mínima só para o servidor público, como no INSS não se conseguiu colocar idade mínima, então em substituição veio o fator previdenciário. Eu não posso impedir você de se aposentar precocemente, mas eu vou reduzir seu benefício, tá? E mudou a regra também de cálculo do benefício, que antes era de 36 salários, agora é a média dos 80% maiores salários contados desde julho de 94, que era o marco ali do Plano Real. Então, passou-se a considerar uma série histórica muito maior do que simplesmente ali o final de carreira, tá? Tudo isso com o intuito de reduzir o benefício, impactar, desestimular a aposentadoria precoce. E o fator previdenciário foi adotado até a reforma da Previdência de 2019, que aí acabou com o fator previdenciário. Então, contextualizando, né, tivemos ali veio a Constituição Federal em 88, trouxe ali grandes avanços que a gente viu ali, né, para a Previdência Social, só que não houve ali uma preocupação maior em identificar as fontes de receita. Isso foi, então, gerando um déficit, pessoas se aposentando precocemente. 10 anos depois, em 1998, veio, então, a nossa primeira grande reforma previdenciária, que basicamente buscou coibir aposentadorias precoces, reduzir essas aposentadorias especiais e diferenciadas e abrindo espaço para, em 99, se criar o fator previdenciário, que veio até 2019. Durou 20 anos, né? Então, esse é o contexto. Tivemos outras mudanças na Previdência? Sim, tivemos outras emendas constitucionais, a emenda 41 de 2003 e a 47 de 2005, já no governo Lula, mas essas afetaram basicamente a Previdência do setor público, tá? Não teve um impacto direto na Previdência nossa aqui do INSS. E, em 2015, governo Dilma, nós tivemos ali a Lei 13.135, que estabeleceu regras diferenciadas para a pensão por morte. Hoje, a pensão por morte ela não é mais necessariamente vitalícia, vai depender da idade do cônjuge, só se ele estiver acima de uma determinada idade que a pensão é vitalícia. Então, vejam que eu trago esse histórico para mostrar a preocupação dos governos e os mais diversos governos, né? Fernando Henrique, Dilma e mais recentemente o governo Bolsonaro, governo Temer também ali no meio, né? De equilibrar as contas da Previdência. E aí, entre aumentar a receita, que é algo difícil, né, de você cobrar mais alguma coisa ainda, a gente já paga tanto tributo, tanta taxa, a alternativa é tentar reduzir despesa.
jogando o benefício mais para frente, dificultando o acesso ao benefício, criando mais regras, etc. Então, nós tivemos a regra da pensão por morte e também, em 2015, a lei que criou aquele fator 85-95, que as pessoas que somassem 85 pontos, mulher, entre idade e tempo de contribuição, ou homem, somasse 95, não haveria incidência do fator previdenciário. Então, era também para estimular a pessoa a permanecer mais tempo contribuindo, adiar a aposentadoria. Então, tudo foi sendo feito ao longo do tempo, sempre com esse intuito. Aliás, esse é um grande dilema que nós temos, né? Que é a questão fiscal da Previdência, que é o equilíbrio de contas, versus a questão social, de proteção mesmo, né? Porque, ao longo do tempo, o que a gente vem observando, e amanhã, quando a gente falar da última reforma de 2019, é uma redução de benefícios sistemática. E isso, do ponto de vista social, é algo negativo, porque você está reduzindo a proteção que as pessoas vão ter no momento em que talvez seja o que elas mais precisem. Mas o fiscal, o econômico, tem prevalecido, de certa forma, sobre o social. Tá? Isso é interessante quando a gente estuda as condições, as regras das reformas que foram feitas ao longo do tempo. Em 2019, no governo Bolsonaro, nós tivemos ali uma chamada mini-reforma, que ela teve um foco de coibir irregularidades e eliminar golpes ao INSS. Quer falar, Jéssica? Desculpa. Eu me entusiasmei aqui nesse histórico. Você vê se você tem aí alguma pergunta. Não, André, a gente pode deixar as perguntas mais para o final? Tá bom? Para a gente concluir aqui esse tema das reformas. Tá ótimo. Então, eu vim falando lá desde o governo Fernando Henrique, desde a Constituição, a verdade, lá em 88, passou pelo governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Temer. Aliás, essa reforma de 2019, que foi aprovada em 2019, que a gente vai falar amanhã, ela nasceu no governo Temer, porque toda reforma ela leva muito tempo para ser votada no Congresso, mas nós tivemos ali já no governo Bolsonaro uma lei que foi chamada de uma mini-reforma. Ela trouxe mudanças significativas, mais em aspectos operacionais da concessão do benefício, com o intuito de intensificar o combate contra irregularidades e eliminar os golpes ao INSS. Então, ela não mudou propriamente regra de cálculo, mas ela passou a exigir mais documentação, enfim, teve ali uma série de medidas para evitar, tentar eliminar esses golpes, né? E foi uma espécie de um pente fino para os benefícios irregulares, fez uma ampla revisão dos benefícios, né, que apontavam esses indícios. Então, foi considerada uma mini-reforma porque ela trouxe regras ali para a concessão de pensão, apresentar ali, porque antigamente, por exemplo, a pessoa, cônjuge ou companheiro, o companheiro não é casado, tem lá, é companheiro, vive junto, se tivesse um filho em comum, era suficiente para dizer que era dependente. Mas agora você tem que dizer, não, tudo bem, você tem um filho em comum, mas nos últimos 2 anos você comprova a vida em comum, que de repente esse filho já está lá, com seus 30 anos e lá vai fumaça, e a pessoa já não está mais vivendo junto, mas porque teve um filho, eu então posso me habilitar à pensão? Não, você tem que mostrar que nos últimos 2 anos, pelo menos, você tem que comprovar que havia ali a vida em comum, etc. Então, algumas questões que foram criadas, uma dificuldade maior, eu diria, né? Mais documentos que você tem que apresentar, enfim. Então, houve ali uma economia, na época saíram notícias, né, do quanto se economizou com os benefícios que foram suspensos e que foram eliminados nesse pente fino. Tá? E aí, finalmente, nós tivemos a nossa última reforma, que foi a de 13/11/2019, a Emenda Constitucional 103, que a gente chama de nova Previdência, ela trouxe mudanças profundas, mas isso é assunto para amanhã. Tá? Amanhã a gente vai falar das regras que estão valendo hoje. O objetivo aqui, nesse primeiro encontro, foi trazer para vocês esse contexto histórico, porque nada acontece por acaso, as coisas não brotam do nada, né? Existe todo um sequencial que você entender esse contexto ajuda, você pode até não concordar, mas ajuda a entender por que foi feito de uma determinada forma.
tá? E aí já vou para os comentários finais para entregar para a Jéssica, para a gente, então, fechar com as dúvidas de vocês. Diante de tantas mudanças com redução de benefícios da Previdência, se preparar para a aposentadoria passa a ser mais do que uma necessidade, é uma obrigação. A gente tem que pensar nesse futuro. Por mais jovem que a pessoa seja, não é ela viver em função desse futuro, mas isso tem que estar no radar, ela precisa pensar, precisa planejar, porque a Previdência, quanto antes você começar a contribuir, melhor. Então, é fundamental conhecer os principais aspectos da Previdência Social de forma a você obter o melhor benefício, né? Às vezes, por desconhecimento de regra, a pessoa deixa de ter acesso ou deixa de fazer alguma coisa que, quando ela descobre, já não pode mais voltar atrás. Né? Uma contribuição que, se ela tivesse feito anos atrás, né? Que ela deixou de fazer porque achou que não era necessário. Então, por isso que é importante conhecer, não é se tornar um especialista, mas conhecer as principais características. E todos os segurados ativos devem regularmente verificar sua situação no INSS, foi o que eu comentei antes, né? Volta e meia, entra lá no aplicativo, hoje está muito fácil, né? Você entrar lá e dar uma olhada no seu CNIS, ver se tem lá o reconhecimento de todos os tempos, de fato, aonde você trabalhou, se tem alguma discrepância, busque essa informação, faça isso com calma, enquanto você tem tempo. A pior coisa, o mais frustrante, é você estar na expectativa de se aposentar, muitas das vezes até já se desligou da empresa, vai buscar o INSS e descobre que falta um documento, falta um comprovante de 20 anos atrás, e aí onde você vai buscar isso? Tá? Então, isso é importante. E aqui eu trago uma frase para vocês que não é de nenhum filósofo, mas é do Michael Crichton, que é um escritor americano que escreveu, inclusive, o Jurassic Park, o livro, né, que gerou toda a série de filmes do Spielberg. E ele tem um livro chamado Linha do Tempo, em que fala de viagem no tempo, e ele traz uma frase que, para mim, eu guardei essa frase, volta e meia eu falo sobre isso. Se você não conhece a história, você não conhece nada. Você é uma folha que não sabe que é parte de uma árvore. Por isso que é importante conhecer a história. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês esse contexto. Porque entender que a nossa Previdência hoje, do jeito que ela é, com suas mazelas, ela é fruto de algo que veio evoluindo ao longo de vários anos. Então, entender o contexto econômico, o contexto político, né, te dá uma compreensão melhor. Isso vale para tudo. Né? Tudo na nossa vida depende desse contexto. Então, buscar conhecer a história é sempre importante. Então, eu fiz questão de trazer essa frase para vocês, porque eu acho que ela justifica tudo que eu fiz aqui com vocês hoje, que é preparar o caminho para o que a gente vai conversar amanhã. Tá? Para mostrar para vocês que existe um pano de fundo e que isso torna a previdência complementar, torna o que vocês têm no Infraprev ainda mais importante, porque não dá para a gente imaginar que vai conseguir, dependendo do seu nível de renda, viver só do INSS. Tá? Então, eu termino por aqui, agora eu estou aberta aí para ver as dúvidas. Jéssica, eu vou parar meu compartilhamento, tá? Perfeito, Andréia. Nós temos bastante dúvidas com relação ao tempo de aposentadoria, as mudanças da lei. Vamos combinar essas mais específicas da gente conversar amanhã, porque já dá abertura, né? Já vai dar início para o tema que a gente vai dar continuidade. Sem dúvida. Mas nós temos aqui uma delas. Como fica a aposentadoria para pessoas com perda auditiva? Ela está encaixada. Ela teve a perda depois, já está trabalhando e teve a perda auditiva. Existe a aposentadoria especial por deficiência, né? O primeiro passo, né, o que eu recomendo, essa pessoa continua trabalhando, imagino, né, porque talvez a perda não tenha sido total, mas o ideal seria ela buscar ter um reconhecimento dessa deficiência pelo INSS no grau leve, moderado ou grave, muito provavelmente vai ser leve, porque ao ter esse reconhecimento, ela passa a ter direito à aposentadoria especial por deficiência, que tem uma idade inferior aos 62 ou 65 anos de idade. Então, já permite que essa pessoa se aposente um pouco antes. Então, eu acho que o primeiro passo é buscar esse reconhecimento pelo INSS.
de alguma forma vai passar por uma perícia, enfim, de alguma forma. Se eu estou falando em tese, não sei exatamente quais foram as condições que levou à perda da audição, mas constatada essa perda, eu acho que o primeiro passo é tê-la reconhecida pelo INSS. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Se eu assumir outro cargo público em um regime próprio, levo o tempo de serviço trabalhado como seletista? Sim, sim. Existe, inclusive, uma câmara de compensação entre as previdências, porque você trabalhou 10 anos na iniciativa privada, fez um concurso, entrou lá, né, enfim, Tribunal de Contas, uma Receita Federal, e aí você vai se aposentar com 35 anos de contribuição. Então, esse tempo, esses 10 anos, você leva para lá, sim. Existe o Comprev, que é a compensação previdenciária. O que vai acontecer? Quando você se aposentar no setor público, eles vão informar o INSS, olha, essa pessoa tem 10 anos que ela contribuiu aí. Então, esse recurso vai ser transferido, eles têm lá essa câmara de compensação, não me pergunte como isso funciona na prática, e vice-versa. Alguém que era servidor público e saiu para ir para a iniciativa privada também vai levar o tempo. Quanto a isso, não tem problema, você não tem que contar tudo de novo, que seria uma loucura, né? Perfeito. E a última pergunta, hoje a aposentadoria dos militares ainda passa para as filhas não casadas ou houve reforma também? Não, isso é um ponto interessante. Os militares não foram incluídos na reforma. Essa questão da pensão das filhas solteiras é uma questão muito polêmica e ela vem de um contexto histórico, porque lá nos primórdios, século retrasado, não é nem século passado, as filhas solteiras dependiam dos pais, porque as mulheres não trabalhavam. Então, nada mais justo que aquela filha recebesse a pensão. Só que o mundo evoluiu, é o que eu digo, né? O mundo evolui, as pessoas vão, a sociedade vai mudando, as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, só que a previdência dos militares não acompanhou essa mudança. Até havia uma certa resistência, porque é natural, né? Todo pai quer deixar a pensão para sua filha solteira, então a notícia que eu tenho aqui hoje é aqueles que querem deixar a pensão para a filha solteira pagam um adicional lá de contribuição, mas que, claro, que vale super a pena esse pagamento, mas de alguma forma continua, tá? Volta e meia, uma tentativa de brecar, nós tivemos um caso emblemático aí, que foi acho que foi da Maitê Proença, eu acho que ela recebe uma pensão também, não sei se acho que não é de militar, mas enfim, ela recebe uma pensão como filha solteira, e claramente ela não é solteira, porque não é um casamento formal. Eu acho que tem algumas questões que volta e meia a gente vê na imprensa. Esse da Maitê Proença, eu me lembro que foi muito divulgado na época. E aí é toda uma questão, porque a pessoa que recebe, ela está recebendo legalmente, porque a regra permite. Né? E aí, quando você quer mudar uma regra, você tem que respeitar direito adquirido, tem toda uma questão. A gente não pode simplesmente passar por cima só porque a gente acha que é um absurdo. Né? As regras, elas precisam ser cumpridas. Então, existe uma dificuldade com relação a essa questão, mas que eu me lembro que, de alguma forma, ainda tem essa previsão. Tá? Perfeito, Andréia, muito obrigada. Quem não teve as perguntas respondidas hoje, nós teremos amanhã. Vamos já programar para iniciar aí a aula de amanhã com essas respostas. Então, não perca, né, a nossa live amanhã. Vamos falar um pouquinho mais da reforma de 2019, nos aprofundar e falar também do regime de previdência complementar, que é onde a Infraprev atua, para vocês conhecerem melhor as modalidades de planos. Já tivemos aqui, inclusive, uma pergunta sobre plano família, que é o plano novo do Infraprev. Então, vocês vão entender um pouquinho as diferenças de cada modalidade, né, do plano CV de vocês, do plano família, que é uma outra opção do Infraprev, para vocês também terem esclarecidas todas as dúvidas, né, com relação também ao que pode ser melhor para o seu futuro, e enfim. Agradeço mais uma vez, Andréia, pela tão generosa, né, que nos deu uma super aula nesse primeiro dia. Amanhã sabemos que vai ser ainda melhor e agradecemos também a presença de cada um nesse evento ao vivo e até amanhã. Até amanhã. Tchauzinho. Obrigada a todos.